Muito boa noite, pessoal! O programa hoje vive intensamente o clima da final da Copa do Brasil. E hoje, claro, teremos uma dupla de comentaristas incrível que está aqui ao meu lado, nosso tetracampeão Paulo Sérgio e o super comentarista Alex Miller. Então, o que vocês acharam da derrota do Flamengo? Calma. A gente já vai comentar muito sobre isso também. Boa noite, né? Boa noite, querido. Boa noite, Alex. Boa noite, outra final. Turma, fique com a gente que nós voltamos logo depois dessas dicas. É isso aí, pessoal. Primeiro eu quero mandar um beijo para dona Claudemira, mãe do bombeiro Araújo, que trabalha conosco aqui. Ela chegou da Bahia e trouxe cocada para toda a nossa equipe aqui. Um beijo para a senhora, dona Claudemira. Não há cocada mais gostosa do que a sua. Eu quero experimentar uma depois. Ah, para, ele já comeu, dona Claudemira. Comeu a cocada. O Paulo também comeu. Olho, avisa sua mãe. Muito obrigado. Avisa sua mãe que eu te dei cocada. Maravilhosa, hein? Muito obrigado. Não é uma delícia? Muito. Agora a gente volta com conexão direta com a Neoquímica Arena, local do duelo de logo mais às 9h30 da noite entre Corinthians e Vasco, pelo primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil. É hoje! E quem tá lá? É o José Paz. Boa noite, Zé. Já tem público por aí? E aproveita, por favor, e dê pra gente, pro nosso telespectador, a provável escalação do Coringão, José Paz. Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, já tem gente chegando por aqui, sim. O Márcio Arcângelo, nosso cinegrafista, vai mostrar para vocês. Estamos aqui no setor oeste da Neoquímica Arena, que estará completamente lotada hoje para esse super jogo, jogo 1 da decisão da Copa do Brasil de 2025, Corinthians e Vasco às 9h30 da noite. Todos os ingressos esgotados, expectativa aí de quase 50 mil pessoas presentes hoje aqui na Casa Corintiana. Vamos acompanhar aí, então, o provável Corinthians que entra em campo daqui a pouquinho aqui na Neoquímica. Tela na tela para vocês acompanharem aí comigo. Hugo Souza no gol, jogador vencedor do troféu Mesa Redonda, assim como o Mateuzinho na lateral direita. No miolo de zaga, o Gustavo Henrique com o André Ramalho e o Matheus Bidu na lateral esquerda. No meio de campo, o Maicon com o Ranielli ou o José Martínez. O Ranielli voltando aí de lesão, teve uma lesão no tornozelo. Mais à frente um pouquinho, o Breno Bidon com o Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro deve ser titular hoje aqui em Itaquera. E lá na frente, o Yuri Alberto e também o Memphis Depay, os dois jogadores que não treinaram ontem, não fizeram atividade ontem, por causa aí do desgaste dessa temporada, foram poupados da atividade lá no CT Dr. Joaquim Grava, mas devem ser titulares hoje aqui na Neoquímica Arena. O Corinthians que tem 8 jogadores pendurados para essa partida: Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Anrileri, Maicon, Breno Bidon, Garro, todos com 2 cartões amarelos. Ou seja, se tomarem amarelo hoje aqui em Itaquera, não pegam o Vasco no jogo da volta no Maracanã, 6 horas da noite, no próximo domingo. Tá bom, Michele? Devolvo para vocês aí, daqui a pouco eu retorno pra gente bater mais papo sobre esse Corinthians e Vasco aqui na Neoquímica Arena. Jogão, hein, Michele? Tá contigo. Jogaço essa noite. Para tudo, São Paulo vai parar. Alex e Paulo, expectativa para esse grande conforto. Conforto é ótimo. Não é com conforto, não. Eu tava preocupada se eu tô com... Não tá cocada, não. A expectativa pra mim é boa, né? Não sei pro Alex. Pra você é boa? Pra mim é muito boa. Assim, você não tem um medinho do Vasco? Não. Eu tô estranhando essa Eu ia ficar com mais medo se fosse o Fluminense. Alex, o Vasco joga mais ou menos como o Corinthians, na raça. O Fluminense tem alguns jogadores diferentes, mas eu creio que hoje o resultado é positivo. Depois no meu palpitômetro eu vou falar meu palpite. Agora, vai jogar com os 3, hein? Grande bombeiro Araújo, adentra aqui nossos estúdios. Vai jogar com o Garro, com o Memphis, Yuri. Olha... Maicon, Bidon, Martins, eu tenho que correr. Paulo, o Alex já vai fazer a análise dele. Quem pra você pode surpreender no Corinthians e quem pode decepcionar? Quem tem que tomar cuidado nesse jogo do Corinthians?
Hoje tem que tomar cuidado, é a defesa do Corinthians. E não tem o negócio dos Ryan, cartões lá? Tem todo mundo Coutinho, com cartão? Não, tudo bem. Mas o atleta, quando ele sabe que ele já tem 2 cartões, ele não vai querer ficar fora de uma final. Então ele não vai ficar reclamando com o treinador, com a arbitragem, não vai fazer falta desnecessária, porque o que mais atrapalha o Corinthians são essas faltas desnecessárias, essas reclamações, né? Então eu creio que hoje vai ser mais tranquilo. Agora, tomar cuidado com o tal de Ryan. Esse menino é bom. E aí, Alex Miller, você está notando que os corintianos estão muito confiantes? Eu conversei com vários corintianos hoje, né? Em alguns lugares, assim, até esse momento. Metrô, bastante, né? Um abraço para todo mundo que vem conversar comigo no metrô. E eu sinto uma confiança até certo ponto exagerada, no sentido assim de quase naquele clima do já ganhou, assim, sabe? E isso é perigoso no futebol. Você não pode nunca entrar, ainda mais numa decisão de campeonato. Poxa, tem que respeitar o adversário. Não, mas ninguém tá desrespeitando o adversário. Eu tô falando você, eu tô falando que o clima chega próximo daquela sensação de que, ainda bem que chegou o Vasco, ufa, somos favoritos, a gente vai ganhar. Confiança na vitória é uma coisa, e aquela coisa do meio que salto alto, exagerado, assim, é outra. Você tem que saber diferenciar e entrar com humildade em campo, e aí é com os jogadores, são eles que jogam, a torcida tem o direito de pensar o que quiser, de sentir o que quiser. Tem que tomar cuidado, porque o Vasco não chegou à toa na final, não eliminou à toa o Fluminense, e você sabe melhor do que eu, mata-mata é diferente de pontos corridos. Num campeonato de longa duração, às vezes você começa a emperrar, começa a não ter mais a mesma força, mas no mata-mata aquele ânimo cresce porque... Mas nesse confronto, quem é favorito? O Corinthians é favorito. Corinthians é favorito. Eu acho o Corinthians favorito, mas não acho bom entrar com essa mentalidade de favorito. E a questão dos cartões aqui, os pendurados. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Anrileri, Bidon, Garro e Michael. Só o Anrileri é reserva. O Paulo Sérgio, tem que se preocupar sim. Não, tem goleiro, que se preocupar, Michele, mas o que eu tenho falado é o seguinte, é o destempero. Então, quando o atleta comete faltas assim desnecessárias, reclamando desnecessariamente, aí vem os cartões. E o Corinthians não tem motivo para isso. É só jogar futebol. Bom, você falou do Ryan. Algum jogador, Alex, você acha que pode... Ryan. O Ryan. Você acha que pode assim, fazer a diferença tanto para o Vasco quanto para o Corinthians? O Vasco, sem dúvida, é o Ryan, né? Todas as atenções em cima dele, é o melhor jogador do Vasco, é um talento raro e não vai ficar muito tempo no Brasil, não. É um cara que eu acho que vai voar longe. E o Corinthians, depende, acho que vai. O Garro, se o Garro estiver inteiro, preparado fisicamente, ele é o jogador mais talentoso desse time e pode fazer uma diferença. Ok. Agora vamos para o lado Cruz Maltino da decisão. Alê Silvestre está em um ponto de concentração de torcedores vascaínos aqui na capital paulista. Deixa eu falar boa noite para o Silver. Boa noite, Silver. Me conta como é que está o ambiente por aí e aproveita para já dar, por favor, a provável escalação do Vasco. Tudo bem, Michele, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes? Eu estou num reduto palmeirense, Rua Caraíbas ou Caraíbas, também chamada pelos íntimos de Rua Abel Ferreira, esquina com a Palestra Itália, Allianz Parque logo ao lado, um reduto palmeirense que concentra também muitos vascaínos. Aqui a Força Jovem atrás de mim, Força Jovem, Família 23, uma subsede de uma das maiores torcidas organizadas do Vasco, ao lado do Bar da Mancha Verde. Torcedores palmeirenses e vascaínos já celebraram bastante a derrota do rival deles, o Flamengo, na disputa da Copa Intercontinental lá no Catar, e seguirão por aqui nesse esquenta para o jogo da noite. Palmeirenses e vascaínos torcendo para o Vasco da Gama contra o Corinthians no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que acontece lá do outro lado da cidade, na Neoquímica Arena. E o técnico Fernando Diniz, que busca esse título que não é inédito. O Vasco já conquistou a Copa do Brasil. Aliás, a última vez que o Vasco conquistou a Copa do Brasil, primeira e única, 2011, contra o Coritiba na final, foi o último título em nível nacional do Vasco da Gama, que vem sofrendo bastante nos últimos anos e tem como última conquista de âmbito nacional a Copa do Brasil de 2011 e busca o bicampeonato. Fernando Diniz pode repetir a escalação se ele quiser, que eliminou o Fluminense, que começou o jogo da semifinal contra o Fluminense. Léo Jardim no gol.
Paulo Henrique na lateral direita, Carlos Cuesta, zagueiro, junto com Robert Renan nesse miolo de zaga, o Pumas Rodrigues fechando a lateral esquerda na linha de 4, meio campo, protegendo a defesa, fazendo cobertura pelos lados, os volantes, Barros e Thiago Mendes, o Felipe Coutinho um pouco mais livre para criar, para jogar na armação das jogadas, na armação ali da meia cancha, no ataque Nuno Moreira, Andrés Gomes e o garoto Ryan de centroavante, esse moleque joga muito, esse o provável Vasco da Gama, a bola rola lá na Neoquímica Arena, onde está o Zé Paz, às 9h30, e o jogo da volta é domingo que vem às 18h no Maracanã. Expectativa de que muitos vascaínos ainda cheguem aqui nesse ponto de encontro, alguns até vão lá para a Neoquímica Arena, vai ter palmeirense disfarçado de vascaíno lá no campo do Corinthians, mas uma parte dessa festa vascaína barra palmeirense será aqui no bairro das Perdizes, Reduto Palmeirense. Tudo para esses dois torcedores, palmeirenses e vascaínos, contra o Corinthians, que é rival de ambos. Tinha. Show, Alexandre Silvestre. O que você está falando, Paulo? Não, tinha um artistinha lá atrás. O papagainho aqui do lado dele. Muito bom. Vasco será épico, tanto para Corinthians quanto para o Vasco, né? Se conseguirem conquistar esse título. Mas assim, de posse das duas prováveis escalações, a gente vai para a enquete do dia, que é qual vai ser o resultado desse primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2025. Dá vitória do Coringão? Dá empate? Ou o Vasco leva? Participe entrando no site gazetesportiva.com e dando o seu voto. Sem moleza para vocês da bancada, porque tá muito fácil hoje o programa aqui para vocês. Tá parecendo uma gemada de tão doce e facinho. Então vamos lá. Hora do palpitômetro no Gazeta Esportiva e começamos com ele, que quebra o coco e arrebenta a sapucaia. José Paz, direto da Neoquímica Arena. Vai daí, Zé, seu palpite. Acredito que hoje aqui na Neoquímica Arena, viu, Michele, amigos que estão acompanhando o Gazeta Esportiva, o Corinthians vai vencer a partida pelo placar de 2-0. Aí, Zé Paz! Mandou bem! Zé Paz, você andou olhando o palpite das outras pessoas. Tem um amigo meu que diria que isso aí é zica reversa. Veremos. Eu tenho um cara do meu lado Paulo. que diria isso. 3-1, Coringão. Opa! 3-1. É um belo placar. Agora, Alex Miller. Jogo de hoje, Empate. você viu que ontem eu cravei o Flamengo contra o PSG, hein? Falei que ia ser 1-1 e o PSG ganharia nos pênaltis. Cravei. Falou mesmo. Cravei. E hoje eu vou cravar de novo. Vai ser 1-0 pro Corinthians hoje. Pô, Alex. Meu palpite. Corinthians. Neoquímica Arena. Lotada. Borbulhando. Festa, emoção. Cabeça, foco. 1 pro Corinthians, 2 pro Corinthians, 0 pro Vasco! E vai, Corinthians! Peraí, não tá faltando um palpite ali? Meu pai falou lá, né? Ah, e o Silvestre? O Silvestre. Tem que falar, né? Mas faltou foto do Zé. Pode falar. Pode Zé. falar. Posso falar? Posso ir? Calma aí. 2-1 Corinthians. 2-1 pro Corinthians. O Vasco é freguês do Corinthians. Ele foi bem, ele foi bem. Foi bem. Mandou bem, Silver, mandou bem. Shhh, fala baixinho, mas tem bar aí que o pessoal assistiu. Bom, mesmo com jogadores do Palmeiras, do Santos e do São Paulo de férias, o noticiário tá agitado. Marina chega agora pro Gazeta Esportiva e vai falar do Verdão e de uma reunião do Conselho Deliberativo que pegou fogo. Foi na noite de ontem, é isso, Má? Essa vergonha foi ontem à noite. Tudo pra gente. É isso sim, Michele. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, reunião do Conselho Deliberativo aconteceu ontem à noite e aí rolou uma trocação de faísca ali entre um conselheiro, o José Corona Neto, e a presidente do Verdão, a Leila Pereira. Então, para contextualizar para vocês, o José Corona Neto estava ali fazendo um pronunciamento, esse áudio foi vazado, a gente teve acesso a esse áudio, então o José estava falando, fazendo um pronunciamento, fazendo crítica à gestão da Leila Pereira e depois ela respondeu.
Então, primeiro vamos ouvir um trecho que a gente selecionou das falas do José Corona Neto, que é conselheiro do Palmeiras. Eu vejo essa gestão perdulária, incompetente, gastou 700 milhões de jogadores medíocres, mais 300 milhões de luvas e salários. Hoje, o time da Leila, o time que foi campeão, veio do Luxemburgo, do Matos e do senhor Maurício Gagliotti. Esse time, a Leila pegou e foi campeão. A partir do momento que ela começou a mesclar o time, a montar o time dela, eu vou dar só o seguinte: faz 2 anos que nós não ganhamos nada. Eu só tenho mais uma coisa para falar. É o 3º mandato. Isso é imoral. Isso é amoral. A primeira coisa que vai acontecer é ela pedir para votar o 3º mandato. Aí ela vai fechar o conselho. Tá, então, primeiro o José Corona Neto falou isso e parou de falar, enfim, agradeceu o pronunciamento e tudo mais. No entanto, Leila Pereira tomou a palavra, estava ali falando e acabou proferindo algumas palavras, algumas questões aí que eu vou deixar para vocês ouvirem e depois a gente vê o que aconteceu hoje, no dia seguinte, que eu consegui falar aí com as duas partes. Vamos ver. Esse conselheiro que veio aqui me ofendeu a minha gestão, ele fala, ele vai embora? Ele é covarde? Você é covarde. Você é covarde. Quem é você? Quem é você? Você é covarde. Eu sou a presidente do Palmeiras. Quem é você? O que você faz na vida, Corona? O que você faz na vida, Corona? O que você faz na vida? Você é um covarde. Covarde. Senhores. Covarde. Tá? Fala e vai embora. Eu não vivo do Palmeiras. Tá bom? E você é um fracassado e covarde. Fracassado. O Palmeiras nunca passou um período como este. Nunca. O Palmeiras nunca foi tão vitorioso como na minha gestão. Na gestão de Leila Pereira. Tá, então a gente trouxe para vocês as duas falas, trechos das duas falas, desse áudio vazado dessa reunião do Conselho Deliberativo. Procurei algumas pessoas próximas à Leila Pereira que me garantiram que ela vai levar esse caso à comissão da sindicância para verificar ali o que pode ser feito em relação às ofensas que ela diz ter recebido deste conselheiro, ver ali o que está no estatuto para ver se pode ser aplicado. Do outro lado, eu falei com o José Corona Neto, agora há pouco, inclusive, ele reafirmou o discurso dele, falou que não fez críticas, nem ofendeu a presidente Leila Pereira, apenas criticou firmemente a gestão, mantém a versão dele e tudo mais, e disse que pretende acioná-la judicialmente para buscar uma correção nesse comportamento da Leila. Eu volto com vocês para vocês discutirem toda essa situação. Gente, que babado! Que loucura! Foi ontem à noite isso? Ontem à noite, na reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras, que era para aprovar as contas. Você tem bastante informação, né? Hoje tá chato as coisas, viu? Você não pode mais criticar ninguém, você não pode mais opinar. Tudo, não, vou processar. Eu não vi nenhuma crítica dele, não. Agora o Alex... tem informações. Ali a gente colocou só alguns trechos, porque o áudio todo tem quase 10 minutos, né? Então não seria o caso. Mas tá aí em todos os lugares, né? Lá no Alex Miller 99, lá também no Instagram, tá tudo lá na íntegra, quem quiser ouvir. Agora tem o seguinte, em nenhum momento o Corona, apesar de ter realmente colocado um tom mais agressivo, ele subiu ao púlpito ali, né? Pegou o microfone, ele foi agressivo, em um momento ele atacou o diretor de futebol Anderson Barros, dizendo que é incompetente e só pensa em comer. Quer dizer, aí são coisas que não tem necessidade dele falar, né? Que foge até da discussão mais importante, que é o futebol. Dele, né? E respeito. Mas assim, em relação à Leila Pereira,
Ele falou da gestão dela, reclamou do que foi investido em jogadores medíocres, tudo na opinião dele. Como conselheiro, ele tem o direito de falar o que ele acha da gestão, do time, do trabalho, de tudo que está sendo feito, o que poderia fazer. Né? E o próprio nome diz conselheiro, o que faz? Dá conselho, entre aspas. Então o conselheiro tem o direito, ele tem a liberdade de, num momento em que a reunião está acontecendo, de falar. Todos os conselheiros têm essa possibilidade, pede a palavra, vai lá e fala. E ele falou, repito, num tom acima, reconheço que foi um tom mais agressivo, mas ele falou aquilo que milhões de palmeirenses estão falando. E ela se sentiu ali talvez constrangida, acuada, porque estava naquele ambiente, ouvindo alguém se contrapondo a ela, e ela não admite isso, porque o ego é muito alto, a vaidade é muito grande, então não dá para alguém ali no conselho atacar a gestão dela, porque na opinião dela ela faz tudo perfeito. E aí quando ela pega o microfone, aí sim vejo ofensa. Quem chama de covarde é ela. Ele fez uma crítica Ele fez pro uma crítica Foi uma dura, crítica dura. Crítica dura e mas... acima do tom. Só que isso não significa ofensa pessoal, ofensa moral. Entendi. Ele fez uma crítica acima do tom. E ele é conhecido no meio como um conselheiro encrenqueiro. Que ele contesta, ele vai pra cima, ele reclama, ele vai. Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem. Não tô falando que o Corona é santinho. Mas a gente tá analisando esse áudio, o que aconteceu ontem. O fato específico. Não vi ofensa dele, mas vi ofensa dela. Porque se alguém me chama de covarde, sou fracassado, de onde você veio, foi quem pessoal, você é, foi pessoal. Você não merece estar aqui. Eu me sentiria ofendido nesse caso. Então, quem ofendeu nesse caso aí foi ela. Então, se alguém está passível de receber um processo, é ela e não ele, como ela falou que ia processá-lo. Aí é questão deles decidirem ou não, mas o pior de tudo, quem perde com isso? É o Palmeiras. Que vive passando uma imagem que é absoluto, que é organizado, que tem uma gestão e não sei o quê, e lá dentro é a mesma bagunça de Corinthians, de São Paulo, é tudo farinha do mesmo saco. Todos os times são iguais, né? Só que o Palmeiras disfarça, só que ontem, com o áudio vazado, esse disfarce acabou caindo. E aí, você concorda também, Paulo? Sim. Bom, definida a final da Copinha Feminina Sicredi. Ontem nós transmitimos a classificação do Grêmio no duelo contra o Santos. Mais tarde, às 8h30 da noite, foi a vez do Flamengo carimbar a vaga na decisão ao bater o Internacional de virada. As gaúchas abriram o placar aos 10 minutos do segundo tempo com Joana. Brenda, aos 25 e depois aos 28, decretou a virada e a classificação do rubro-negro carioca. 2-1 placar final. E é isso aí, Golaço sábado... esse aí, hein? Tem jogão aqui na Gazeta, hein? Golaço. Golaço. Vocês vamos fazer 15 para 6 da tarde, vai ser a grande final. E aí, para vocês, quem é favorito? Quem são as favoritas, né? A favorita. É sempre o Flamengo, né? Sempre o Flamengo. O Flamengo tem grande fase, tirando o que aconteceu sempre hoje. o Flamengo. Agora, a equipe do Grêmio vem surpreendendo a cada rodada. A cada rodada vem surpreendendo. Ainda mais a Gisele. A atacante que tem feito os resultados acontecerem. Mas o Flamengo ou Grêmio? O Flamengo demonstrou que é um pouco mais forte nessa Copinha, já tem tradição nessa Copinha, tem chegado a decisões, a jogos importantes. Acho que o Flamengo leva uma ligeira vantagem pelo que a gente observou da competição. Mas como eu disse em relação a Corinthians e Vasco, aqui também é uma final. E numa final, meu amigo, ninguém chega de graça. Olha, o Grêmio eliminou o Palmeiras, o São Paulo e o Santos. Botafogo. Tá? Então, não pensem que vai ser simples assim, não. Não, é aquilo que nós estávamos dizendo, está surpreendendo. A cada rodada tem surpreendido as equipes adversárias. José Paes foi até Bragança Paulista para acompanhar o lançamento do projeto do novo estádio do Red Bull Bragantino. Vai ficar bonito, hein? Dá só uma olhada. Só da gente ver as imagens do projeto do futuro estádio do Red Bull Bragantino, já dá para entender o tamanho desse sonho para os dirigentes do clube. O estádio é mais um ponto nessa caminhada, essa jornada nossa, é desenvolver um clube que seja modelo do ponto de vista administrativo, de profissionalismo e também esportivo. A nova arena do time do interior paulista deve ficar pronta num prazo de 4 a 5 anos. O estádio terá estacionamento subterrâneo, espaço para pessoas com autismo, todas as arquibancadas cobertas e um gramado 100% natural. Hoje, no nosso plano de negócio para o estádio, para a arena, não prevê a realização de shows. A gente está trabalhando primariamente o futebol, esse é o nosso
foco do negócio. É um compromisso nosso com o esporte desenvolver um gramado de qualidade, padronizado, de grama natural. A nova casa do Red Bull Bragantino vai ficar onde antes era o estádio Nabi Abichedi, que já foi completamente demolido. A nova arena terá capacidade para 20 mil pessoas e vai atender todas as exigências da Confederação Sul-Americana de Futebol. Chegou no limite que a gente poderia dentro das possibilidades físicas da praça. Então esses 20 mil não é por acaso, a gente está indo para buscar a possibilidade de receber os jogos eliminatórios também da Conmebol, por isso dos 20 mil. O futuro estádio do Bragantino já começou a sair do papel e os jogadores do clube terão um lugar com toda a estrutura necessária para uma boa parte tática dentro de campo. Essa tarde tivemos a final da Copa Intercontinental de Clubes entre Flamengo e PSG. Pois é. O time francês, mesmo com muitas reservas, saiu na frente com Kvaratskhelia aos 37 minutos de jogo. Como é que é o nome dele, Alex? Kvaratskhelia. E aí, aos 15 do segundo tempo, ele, Arrascaeta, foi tocado na área e o juiz marcou o pênalti. O Jorginho bateu, deixou tudo igual, o empate persistiu até o final da prorrogação e o campeão foi definido nas cobranças de penalidades. De La Cruz fez o primeiro do Flamengo. Vitinho empatou. A partir daí, gente, começou um festival de chutes perdidos. E quem não perdoa, já viu, né? Quem não faz, toma. Saúl, Dembélé e Pedro, acredite se quiserem, falharam. Nuno Mendes colocou o PSG em vantagem. Aí depois foi a vez do Léo Pereira, Barcola e Luiz Araújo errarem, fechando assim a série em 2-1 para o PSG. O goleiro Safanov defendeu 4 cobranças e foi o herói do título. Agora sim, né? É uma incompetência, gente. Eles não treinaram pênaltis? O que é isso? O que foi isso? O bichinho do Palmeiras picou o Flamengo, né? Porque quem é especialista em perder decisão de pênalti é o Palmeiras. O Flamengo perdeu 4. E outra coisa, Não, né? Tirou os principais jogadores, os principais batedores, né? Arrascaeta, Jorginho. Tinha feito gol no jogo. O Pedro foi bater da mesma forma que o Jorginho, não é a característica do Pedro. Eu acho que o goleiro se adiantou. Aquele pulinho. Se adiantou. Acho que Poderia ter voltado. Poderia ter voltado o pênalti do Pedro. Agora, parabéns ao PSG, mas muito importante esse resultado também o futebol brasileiro, gente. Chegar no vice? Não é nem questão de chegar no vice, pela forma, porque todo mundo... o PSG é o time melhor do mundo, o Flamengo vai lá e vai tomar goleada. E não é assim, mas não era o PSG... PSG. Era o PSG. Tinha um reserva. PSG é PSG. O time, o treinador nunca vai colocar uma equipe que ele sabe que vai ver. Então. O goleiro também não estava. Trocou o goleiro e um E o Dembélé. Só que o goleiro pegou 4 pênaltis. Só de o Flamengo ter empatado e chegado aos pênaltis fez um belo trabalho. Não, foi bem. O Flamengo foi bem. Aguentou o PSG, tomou pressão no segundo tempo, na prorrogação. Dembélé perdeu o pênalti. O PSG perdeu várias oportunidades de gol, poderia ter ganho no tempo normal, poderia ter ganho na prorrogação. O Flamengo se defendeu. Léo Ortiz foi um gigante. Aliás, a zaga... acabou saindo com tudo. A zaga do Flamengo, aliás, sensacional, né? Esses 2 Léos aí, olha, são 2 jogadores fantásticos. E hoje jogaram muito bem, foram responsáveis diretos pelo empate no jogo. E o Rossi não foi bem, ele falhou no gol do Kvaratskhelia, falhou feio e não teve uma jornada tão feliz o Rossi hoje. Enfim, aquela coisa, né? O Flamengo é o rei de jogar de igual para igual com os europeus e no final das contas não ganhar. Acontece. Faltam 14 dias para a 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. Você vai conferir tudo aqui na tela da TV Gazeta a partir das 7 da manhã, com a narração de Alex Miller e os comentários do especialista Vanderlei Oliveira e dos vencedores da prova José João da Silva e Lucélia Pérez. E falando em campeões, bora acompanhar mais curiosidades sobre a São Silvestre. Não é para qualquer corrida. Agora vamos ao novo contato com José Paes na Neoquímica Arena. Se dependesse só do retrospecto, já poderia mandar a taça da Copa do Brasil para o Parque São Jorge, meu querido José Paes. O que você acha?
Poderia sim, viu, Michele? Inclusive, esse é um assunto que está sendo muito falado nos últimos dias aí, porque o Vasco da Gama venceu apenas um jogo dos últimos 25 que fez contra o Corinthians. Nos últimos 15 anos desse confronto, só uma vitória do Vasco, que aconteceu no ano passado, lá em São Januário. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco acabou vencendo aquela partida na ocasião por 2-0, gols do Lucas Piton e do Sforza. Nenhum desses dois jogadores vai jogar hoje, o Piton está machucado, o Sforza nem no Vasco está mais. E o Vasco, a última vez que ganhou um jogo do Corinthians aqui em São Paulo foi em 2007, lá no Pacaembu. Gol do Allan Kardec, jogo que naquela época praticamente decretou a queda do Corinthians para a segunda divisão. Jogando aqui na Neoquímica Arena, o Vasco nunca venceu o Corinthians em 8 jogos, são 7 vitórias do Timão e 1 empate. E o goleiro Hugo Souza também ostenta aí uma marca interessante para a torcida do Corinthians. Ele já jogou 7 vezes contra o Vasco, 5 pelo Flamengo, 2 pelo Corinthians e ganhou os 7 jogos. A última vez que esses dois times se enfrentaram numa grande decisão de um torneio foi lá no Mundial de Clubes de 2000, vitória do Corinthians nos pênaltis. E o uniforme do Corinthians agora nesse finalzinho de reta final aí de temporada em 2025 faz uma alusão, uma homenagem exatamente ao uniforme daquela conquista que aconteceu aonde? Lá no Maracanã, palco do segundo jogo da decisão da Copa do Brasil de 2025. Os corintianos se apegando muito a esse momento, a esse retrospecto super favorável para quem sabe chegar ao título da Copa do Brasil em 2025. Devolvo para você aí, Michele, para vocês poderem comentar. Vocês acreditam? Retrospecto entra ou não em campo? O que vocês acham, hein, Michele? Devolvo para você aí. Boa, José Paes. Não, e só uma coisa, para acrescentar no noticiário do Zé, essa única vitória que o Vasco teve, quem apitou foi o árbitro que vai apitar hoje, o Rafael Klein. Então, bom, esse retrospecto entra em campo? Paulo, sim. O jogador fica sabendo tudo, fica Sim, preocupado, fica. Tem seus... Não, fica preocupado da responsabilidade. Tá. Pô, perdeu até agora, não pode perder com a gente. Então, é um jogo que vai ser muito difícil, até porque eu quero até parabenizar Diniz e Dorival por essa final. Tantos outros treinadores poderiam estar aí, 2 treinadores assim que foram muito criticados durante todo o ano. Não tiveram um ano fácil, né? Não tiveram um ano fácil. Não então tiveram. é sempre uma final, e uma final é sempre muito importante. Agora, o Corinthians precisa fazer a parte dele, jogando em casa e depois fazendo o resultado do Maracanã, que sempre jogou bem lá também. Alexandre Silvestre de volta com mais informações do Vasco. Diga lá, Silver. Michele, eu continuo aqui no Reduto Vascaíno, no meio de um bairro muito palmeirense, talvez o bairro mais palmeirense do planeta Terra, que é o bairro de Perdizes. Essa aqui é a Rua Caraibas, Allianz Parque. Logo ali, o Thiago Dantas mostra para vocês o Allianz Parque, a sede social do Palmeiras, Rua Palestra Itália. Mas tem esse cantinho vascaíno, nessa portinha aqui, ó, uma subsede da torcida jovem do Vasco, Família 23, é uma subsede dessa enorme torcida vascaína que estava muito mais cheia há instantes aqui durante a tarde, porque a galera estava... Força jovem, a galera estava torcendo contra o Flamengo, é claro, e muitos desses torcedores já foram em direção à Neoquímica Arena. E olha só, mais uma curiosidade, a portinha da torcida do Vasco aqui, ó, Força Jovem Família 23, separada da Mancha Verde, o Barzinho da Mancha, por uma clínica médica. Tem até um gremista aqui. Vai torcer pro Palmeiras ou pro Vasco hoje? Vasco. Pro Vasco. É o Vascão, pô. É o Vascão. E vai ver o jogo aqui? É o Grêmio, é a União, é o Grêmio, é o Vasco, é isso. E o Palmeiras. Vocês estão muito felizes com a derrota do Flamengo, mas tem o Vascão à noite. Como é que vai ser? Quanto vai ser? Vamos torcer pelo Vasco, vai ser 2-0, 2 do Rayán. 2 do Rayán, que é um jogadorzaço, é uma joia do futebol brasileiro. E esse torcedor aqui, ó, como é que você chama, amigo? Robson. Ô, Robson, você tá dividido entre Palmeiras por cima e Vasco por baixo. Coração é meio a meio? Meio a meio, os dois, né? Mas você é de São Paulo? Sou de São Paulo, aqui da Vila Prudente. E por que esse carinho pelo Vasco? Pela união da torcida, né? É bom demais isso daqui. Bom, a tarde deu certo pra vocês aí, porque Flamengo, vocês não gostam, nenhum dos dois, nem Vasco, nem Palmeiras. Nenhum, não dá. Salvou nossa tarde aí. E quanto vai ser a noite agora, Corinthians e Vasco? 2-0.
Você vai pro jogo lá? Não, vou ficar por aqui junto com a torcida. Tá bom. Expectativa de uma caravana de 40 ônibus de torcidas vascaínas vindo lá do Rio de Janeiro, lotando espaço. Aliás, ingressos esgotados para o jogo da volta no Maracanã às 18. A decisão da Copa do Brasil começa hoje, termina domingo. O Vasco já ganhou em 2011. Está em jogo a tradição, está em jogo a taça, quase 80 milhões de reais de prêmios e uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Eu continuo por aqui, ó, na subsede da torcida jovem, 23ª família, e eu volto Força Jovem, Força Jovem. Nossa, por um triz eu não apanho aqui. E eu volto no Jornal da Gazeta. Força Jovem! Desculpa aí, pessoal. Um abraço. Não, mas é que é preto e branco também. Vou mandar um abraço. O Robério corintiano. Os caras estão tudo torcendo contra. Agora sim, depois que você olha um ano de Copa do Brasil, tanto do Vasco quanto do Corinthians, né, que eles terminaram ali no meio da tabela e tal, um dos dois poder estar na Libertadores vai ser um ano, e além disso ganhar a Copa do Brasil vai salvar um ano muito ruim. O Corinthians ainda foi campeão paulista em cima do Palmeiras. Vai ter sido um ano muito bom pro Corinthians. Então se for campeão da Copa do Brasil, sem dúvida que vai acabar tendo um saldo extremamente positivo. Melhor que o Palmeiras. Melhor, muito melhor. O que é melhor, 3 vices ou 2 títulos? Acho que até alguém sem cérebro sabe responder essa pergunta. Como é gostoso ouvir isso de você. Mas é verdade, cara. Nada, não é questão de obrigado, é questão de realidade. Quem fala o contrário não E fora entende. que o Corinthians vai ganhar, tipo, 44 milhões do Paulistão, mais os milhões aí, os 70 milhões da Copa. Aí acho que paga o transfer ban, começa a contratar, quita a dívida, campeão do ano que vem. No Brasileirão não, porque eu acho que o Corinthians não tem muito fôlego pro Brasileirão. Tem que comemorar o título da Copa do Brasil, né? Não tem que ficar pensando em vaga na Libertadores. A vaga é consequência, né? Não, brincadeiras à parte, é um jogo muito difícil. Um jogo muito difícil porque as duas equipes são equipes que vieram de resultados negativos durante todo o ano. Muitos resultados negativos. Estão querendo se provar, né? Agora, o Corinthians na Copa teve resultados bons. Eliminou o Palmeiras também. Entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, essa pressão fica por parte do Corinthians hoje de fazer um bom resultado. O Corinthians eliminou o Palmeiras, que foi o vice-campeão brasileiro, e eliminou o Cruzeiro, que foi o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Sim. Quer dizer, 2 dos melhores times do Brasil foram eliminados pelo Corinthians. Então, chega numa final, poxa, com toda a força, né? E a chegada do técnico Tite ao Cruzeiro reforça uma tendência que já é esperada no Cabuloso, a saída do atacante Gabigol. E um clube que aparece como candidato a ficar com o jogador é o Santos. Gabigol foi formado no Peixe, já despertou o interesse do clube outras vezes, mas agora a expectativa cresce bastante em torno do nome do atacante. Vocês já pensaram como ficaria o time do Santos se o Gabigol for contratado e o Neymar renovar para a próxima temporada? Se bem que hoje ouvi muitos corintianos falando Gabigol vai pro Corinthians, Gabigol vai pro Corinthians. E aí? Depende de qual Gabigol a gente está falando, né? Aquele que foi o melhor atacante do Brasil durante bastante tempo, ou aquele que há 2, 3 anos não joga absolutamente nada e fala mais do que joga. Então, tem que ver de qual Gabigol a gente fala para o ano que vem. O Santos seria uma alternativa caseira. Ele teria ambiente, fazendo 1, 2 golzinhos já seria abraçado pela torcida, né, que ficou muito brava com ele em alguns momentos, quando ele enfrentou o Santos pelo Flamengo, principalmente. Foi lá na Vila, fez gol, comemorou, brincou, debochou, como é a característica dele. Mas o torcedor do Santos, né, falando mais do Santos, acho que teria mais facilidade de perdoar, entre aspas, o Gabigol e acolhê-lo na Vila Belmiro. Mas a informação que a gente obteve já é que os números que envolvem o Gabigol assustam demais o Santos. O Santos não tem condições de bancar o Gabigol. Salário, contratação. Aí tem que baixar o salário. Isso aí. Tem que baixar o salário. Ajudar. Isso que eu ia falar. Não adianta o Gabigol achar que essa má fase que ele passou e não vem de agora, ele vai ter que reduzir o salário. Agora, para jogar no Corinthians, infelizmente, eu creio que todo corintiano gostaria de ter o Gabigol. Agora, precisa haver muito treinador, gente. O Gabigol é um jogador que, se o treinador não abraçar, entender o Gabigol, ele não funciona. Mas ele jogou com o Dorival. Então,
Aí, De repente dá liga. É. Chegou a vez do São Paulo aqui no Gazeta Esportiva. Marina, vem pra cá. A gente tem novos desdobramentos daquele escândalo dos camarotes do Morumbi ou já acabou o assunto por causa da confusão que deu no Palmeiras? Não acabou o assunto não, Michele. Isso aí vai dar muito pano para manga ainda, viu? O Outen Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, encaminhou hoje esse caso dessa exploração clandestina do camarote do Morumbi em shows à comissão de ética do clube. Isso aconteceu hoje pela manhã, informação dada pelo GE. Globo, a gente conseguiu confirmar. O Outen Aires solicita ali, ele diz, né, que foram abertas sindicâncias, tanto interna quanto externa, e ele pede para que a comissão de ética aguarde essas investigações para ver o que vai acontecer, para que então a Mara Casares, que é a ex-esposa do presidente do clube, Júlio Casares, que também tinha um cargo ali no clube, e também o Diego Schwartzman, que é o diretor adjunto de base, ambos pediram afastamento dos seus cargos até a finalização dessas investigações, enfim, para saber o que vai acontecer com esses dois, com essas duas pessoas que convivem ali dentro no ambiente do clube, são fortes politicamente ali dentro do clube, né? Lembrando que no artigo 34 do Estatuto do São Paulo, existe sim, prevê punição para sócios que cometam infrações. Aí a gente só precisa entender, se essa comissão de ética assim avaliar, qual é a gravidade dessa infração, que pode chegar ali de uma advertência até a expulsão deles do quadro de sócios do São Paulo. E aí hoje também a Independente, que é a principal organizada do clube, solicitou, exigiu que o Outen Aires expulse tanto a Mara Casares quanto o Diego Schwartzman do quadro de sócios. Um final de ano aí bastante turbulento para o São Paulo, que está fora da Libertadores ano que vem. Então, no campo e fora dele, um ano bastante conturbado para o São Paulo, Michele. Muito obrigada, Má. O que vocês acharam? Você estava aqui ontem, Alex? Tava. E aí já comentou, né? Mas assim, a audiência rotativa do Gazeta É um Esportiva... ano para o São Paulo esquecer, futebolisticamente falando. De castigo ainda fica fora da Libertadores, porque tinha que Cruzeiro ser campeão ou Fluminense, e justo os dois que eram favoritos não se classificaram para a final. Então nem o G8 abriu e o São Paulo morreu na praia em relação ao sonho de voltar a disputar a Libertadores. E fora de campo... Culpa dos seus erros, próprios claro, erros. Sem dúvida. E fora de campo dizem que tudo isso que está aparecendo agora no São Paulo é só a ponta do iceberg. Pois é, como eu isso não tenho provas de nada, eu estou só observando, acompanhando e lamentando demais que um clube desse tamanho se preste a isso. Tenha pessoas na alta cúpula ou na diretoria que se prestem a roubar o clube. Isso me deixa muito chateado. E aí, Paulo? Eu fico muito triste porque na minha infância o São Paulo sempre foi referência. Na minha também. Sempre foi referência. Na minha também. De um clube Menudos, de Raí, seriedade, Kaká. de profissionalismo, de competência. E ver tudo isso que está acontecendo, a gente fica muito triste por uma instituição tão grande que é o São Paulo. Bom, vamos para o resultado da enquete? O que vai dar no primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Tem dúvida? Não tem dúvida. É vitória do Corinthians. É 80% dos votos na opinião da galera que clicou lá bastante no site gazetesportiva.com. Ó, claro que uma decisão como essa da Copa do Brasil não precisa de nenhuma motivação extra para os jogadores, mas o Corinthians conseguiu dar uma turbinada na exposição do elenco. Explica essa história pra gente, Zé. Pois é, o Corinthians pagou, né, Michele, amigos que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva, parte do que devia ao elenco e também aos funcionários pelas classificações nas oitavas de final e também nas quartas de final da Copa do Brasil agora de 2025. Por ter chegado à final, o elenco ainda não recebeu o dinheiro que deveria, mas a diretoria já disse que vai pagar um pouquinho mais pra frente. Só por ter chegado na final da Copa do Brasil de 2025, o Corinthians já garantiu aí mais 33 milhões de reais aos cofres do clube. Isso porque esse é o valor
valor que é pago ao vice-campeão. Se for campeão, o Corinthians vai levar para casa 77 milhões de reais, mais de 77 milhões de reais como premiação pelo título da Copa do Brasil. O Corinthians que até aqui já conseguiu em grana na Copa do Brasil 53 milhões de reais em premiações. Para esse jogo hoje aqui na Neoquímica Arena e também para a partida no Maracanã, no próximo domingo às 6 horas da noite, de fato, o segundo jogo, a grande decisão da Copa do Brasil, o Corinthians conseguiu também um patrocínio aí pontual. Na barra da camisa, uma fabricante chinesa de carros vai estampar a própria marca na barra da camisa do uniforme do Corinthians hoje aqui em Itaquera e no Maracanã, no Rio de Janeiro, no próximo final de semana. É o Corinthians se movimentando financeiramente para pagar os jogadores, pagar os funcionários e também para conseguir recursos nesse final de 2025, viu, Michele? Devolvo para vocês aí no Gazeta Esportiva e tchau! Tchau, muito obrigada, Zé Paz. Um bom trabalho para você hoje, que você dê muita sorte para o Corinthians, tá bom? Bom, esse retrospecto todo do Corinthians que a gente viu e que o José Paz também já falou pra gente, de tudo isso que ele explicou agora, sua consideração final, Alex Miller. Bom, retrospecto, eu acho que... Ó, vou pegar o retrospecto aqui, pega ó. o retrospecto, Vou pegar o retrospecto. Vamos refrescar a memória do torcedor. Ó, vamos lá, torcedor. Vamos lá. Pera, tô abrindo aqui no site. Tá, aliás, vocês podem entrar no nosso Instagram do Gazeta Esportiva, que a equipe do Marcílio está fazendo um trabalho espetacular, tá muito bonito aqui, tem tudo lá, tudo que vocês precisam tá lá, tá bom? Vocês precisam saber tá lá. Corinthians e Vasco. 16 vitórias nos últimos 25 jogos. 16 vitórias para o Corinthians, uma para o Vasco. 8 empates para os dois lados, 44 gols para o Corinthians e 17 para o Vasco. Isso aqui é e o aproveitamento, 74% do Corinthians e 14% do Vasco. Então, assim, é muito, a disparidade é muito grande nos números, mas assim, não pode bobear, né? Se nós pudéssemos falar antes do jogo do Fluminense, favoritismo... O Fluminense veio de 9 vitórias seguidas no Maracanã e o Vasco de 5 derrotas seguidas. Não tem então, nesse momento, não tem essa conta. É uma final de campeonato de Nesse Copa. momento não tem essa conta, até porque é a única oportunidade que os dois clubes têm. E pagou lá também um dinheiro aí que estava devendo para os jogadores, motiva também os jogadores do Corinthians. É a oportunidade que os dois clubes têm de virar o ano aí muito bem. Os dois times chegaram com mérito à final. Os dois times têm jogadores capazes de decidir o jogo e a Copa do Brasil. Os dois times têm dois grandes técnicos em se tratando de futebol brasileiro, de clubes no Brasil. Se equivalem, na minha opinião. Quem tem o melhor goleiro? É o Hugo? Não sei, o Jardim é muito bom também. Acho que tecnicamente eles são muito bons. O Hugo está numa fase mais estrelada, eu diria. Mas o Leonardo Jardim é um cara que... O Hugo é seleção. Mas ele também foi o Jardim. Então, assim, ele tem nível de seleção e joga muito. Salvou o Vasco inúmeras vezes também. Não, é muito bom goleiro. Agora, sem dúvida nenhuma, o momento do Hugo é um momento muito importante para essa equipe do Corinthians aí. No pique, o jogador pendurado pode recolher a perna, Paulo, na hora de uma dividida ali? Não, hoje não. Hoje não? Não. Mas e aí? Aí entra o próximo. É expulso, não joga a final, entra o próximo. A sorte do Corinthians, entre aspas, é que o Klein, que vai apitar o jogo, ele não é muito de dar cartões, principalmente no primeiro tempo. Ele tenta conversar, apaziguar, mas ele segura mais o jogo ou ele deixa jogar? Segura também um pouco. O negócio é não ficar aí reclamando com a arbitragem e fazendo coisas que não tem que fazer. Joga o futebol, joga o jogo. Pessoal, a Gazeta Esportiva vai chegando pro final. Um excelente jogo para todos vocês. Beijo, Paulo. Valeu, Alex. Beijão. Tchau. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã.